dia, senhoras e senhores! Nós somos a equipe da matéria de psicopatologia da professora Andreia. Nós já aprendemos a importância de um diagnóstico, não é verdade? Sendo ele correto ou incorreto, pode mudar completamente o destino do indivíduo, pois a partir daí se criam as estratégias de intervenções. Para nós, psicólogos em formação, é uma grande responsabilidade, pois podemos contribuir para a melhoria de vida das pessoas ou ampliar o seu sofrimento. Por isso, nós precisamos da sua ajuda. Nossa equipe já estudou, já viu, já reviu, já analisou e ainda assim nós não conseguimos fechar o diagnóstico do nosso paciente. Então nós vamos contar um pouquinho do histórico dele para você e assim juntos, possivelmente, conseguiremos chegar a uma conclusão. Vamos falar de Sheldon Cooper. Sheldon Cooper é um ícone de Big Bang e a Teoria, uma série maravilhosa. Ele com 14 anos de idade já era formado. Com 2 doutorados, 4 mestrados, era um ícone, né? A representação da completude da ciência dentro da série. Mas ele tinha suas particularidades, as suas dificuldades sociais, as suas dificuldades de interpretação de comportamento, de ironia, frases subliminares, enfim. Esse é o nosso objetivo, através desse trabalho, permitir que entendamos as dificuldades que se tem de um diagnóstico, um fim de um diagnóstico, né? Fechar um diagnóstico. O que ele tem? O que é? O que na questão multifatorial levou ele a ter algum tipo de comportamento? Bom, espero que vocês gostem, veja os outros vídeos, analise, tire suas conclusões. Abraço a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o TOC segundo o DSM. Tá? Ele é um transtorno obsessivo compulsivo, caracterizado por obsessões, compulsões ou ambas. As obsessões são ideias, imagens ou impulsos recorrentes, persistentes, indesejados, que provocam ansiedade e são intrusivos. As compulsões, que também são conhecidas como rituais, são determinadas ações ou atos mentais que a pessoa se sente impelida a praticar para tentar diminuir ou evitar a ansiedade causada pelas obsessões. As obsessões comuns, segundo o DSM, incluem preocupação com contaminação, por exemplo, supor que tocar em maçanetas provocará alguma doença. O outro exemplo é dúvidas. Um exemplo de dúvida seria supor que a porta da frente não foi trancada. O terceiro item seria a preocupação com objetos que não estão perfeitamente alinhados ou uniformes, ou seja, que estejam corretamente organizados. Uma vez que as obsessões não causam prazer à pessoa, frequentemente ela tenta ignorá-las ou controlá-las. E aí, no caso das compulsões, que elas também são chamadas de rituais, ela é uma forma que a pessoa encontra para responder às suas obsessões. Por exemplo, elas sentem vontade de fazer algo sempre, que é o repetitivo, propositado e intencional, para evitar ou aliviar a ansiedade causada pelas obsessões. As compulsões comuns, elas incluem lavar ou limpar algo para evitar a contaminação, verificar algo para eliminar dúvidas, por exemplo, verificar muitas e muitas vezes se uma porta está realmente trancada. Contar, por exemplo, repetir uma ação inúmeras vezes para ter certeza que aquilo realmente foi feito. Ordenar. Um exemplo seria arrumar talheres ou objetos da mesa de trabalho em um padrão específico, ou seja, de forma que aquela condição o satisfaça. A maioria dos rituais, como lavar as mãos com frequência, repetidamente, se a porta está trancada, pode ser observada. Outros rituais não podem ser observados.
como cálculo repetitivo ou afirmações em voz baixa, com a intenção de diminuir algum perigo. Então, esses são os dados do toque, segundo o DSM. Oi, que foi? Quer que eu feche pra você fazer o lance das batidas? Não, eu não tinha começado ainda, tudo bem. Tá bem. O que você quer? Bom, eu estava pensando no quanto você me ajudou ontem. Penny. E eu só queria dizer a você, Penny, que a resposta para a pergunta quem fez um bom trabalho é você. Penny. Jura? Juro. Você é muito natural em frente à câmera. E eu achei as suas sugestões muito interessantes. Ai, querido, eu ganhei o meu dia. Tá bem. A minha turma de teatro vai estrear na sexta-noite. Eu posso colocar você e a Amy na lista amiga. Ah, isso deve ser muito chato, porque eu iria. Penny, eu vou te contar uma história que eu nunca contei pra ninguém. Tá bem. Eu tinha 13 anos e eu estava no recesso de primavera na faculdade. Ainda não captei, continua. Eu voltei pra casa mais cedo porque eles não tinham mais matemática pra me ensinar. Ah, agora eu captei, tá. Minha mãe estava no estudo bíblico. Eu entrei em casa esperando que estivesse vazia e eu ouvi um som vindo do quarto dos meus pais. Quando eu abri a porta, eu vi o meu pai tendo relações com outra mulher. Ah, isso é horrível. Eu sei. É por isso que eu não abro mais uma porta sem bater 3 vezes, viu? A primeira é o comum, mas a segunda e a terceira é para dar tempo de se vestirem. Para dar continuidade ao tema sobre esse personagem escolhido, nós vamos falar do Sheldon, dos vídeos que nós analisamos, mas agora sob o ponto de vista do autismo. Observando os vídeos e o comportamento do Sheldon, nós elencamos alguns dos comportamentos dos autistas que coincidem com os comportamentos do Sheldon. E eu vou elencar alguns deles para vocês. Então, o Sheldon, esse nosso personagem, ele prefere ter uma rotina rígida. Essa é uma característica do autista. O Sheldon, ele gosta das coisas muito pré-determinadas. Se alguma coisa sai fora daquilo que ele está acostumado, ele já fica perdido. Ele também tem dificuldades na comunicação não verbal. Ele não entende de sarcasmo, de brincadeirinhas, de piadas, de ironia. O Sheldon tem comportamentos repetitivos, possui muito problema com empatia. Ele tem resistência a mudanças. Ele evita o contato físico. Ele tem uma inteligência acima da média, uma memória fotográfica. Ele é extremamente ingênuo e ele tem dificuldades para mentir. Então, essa é a analogia que nós fizemos a respeito de algum dos comportamentos dos autistas com o personagem que nós escolhemos, que é o Sheldon. E eu quero dividir com vocês também uma informação bem importante a respeito do DSM e o autismo. O que o DSM fala sobre o autismo. Então aqui, até o DSM-4, o diagnóstico do autista, ele poderia receber os seguintes nomes, que seria o transtorno autista, a síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo infantil, transtorno invasivo do desenvolvimento. Já no DSM-5, a partir do DSM-5, o autista passa a ser chamado de transtorno do espectro autista, classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Penny, Fala. eu sento aí. Então senta do meu lado. Não, esse é meu lugar. Qual a diferença? Qual a diferença? Vai começar. No inverno, esse lugar fica perto o suficiente do aquecedor para aquecer, mas não tão perto a ponto de fazer transpirar.
No verão, ele fica no caminho de uma brisa criada pela abertura daquela janela e daquela. Ele fica de frente para a televisão a um ângulo que não é nem direto, que desencoraja a conversação, nem tão obtuso a ponto de criar uma distorção de paralaxe. Eu poderia continuar, mas eu acho que já deu para entender. Eu sou de Sagitário, o que já é mais informação do que vocês precisam. Quer dizer que você compactua com o delírio da cultura de massa que afirma que a posição relativa do Sol, definida com base em constelações arbitrárias medida na hora do seu nascimento, reflete na sua personalidade. Isso é ótimo. Olha pra mim. Eu estou no mundo real com pessoas comuns que vivem suas vidas comuns, mundanas, medíocres e sem graça. Obrigada. Não, obrigado você. Obrigado, pessoa comum. Sheldon, nós temos que ir. Não, nós não temos. Nós temos que comer, expelir os excrementos e inalar oxigênio suficiente para manter nossas células vivas. O resto é opcional. Leonard. Distribuição. Eu não me sinto confortável em ter sido incluído na sua mentira para a Penny. O que eu devia ter dito, então? Podia ter dito a verdade a ela. A verdade é magoar ela. E isso é um fator relevante? Então, o que é que você faz exatamente? Eu sei que você fala nisso o tempo todo, mas eu não presto muita atenção. Isso é engenharia, é? Falo com você depois. Engenharia. Onde os trabalhadores semi-qualificados executam as visões daqueles que pensam e sonham. Olá, upalumpas da ciência. Eu só vim dar um alô. Eu trabalho aqui há 3 anos. Você nunca veio me dar um alô. Bom, até agora eu tinha coisas melhores para fazer. Sheldon, tem um diploma na minha sala que diz que eu tenho mestrado em engenharia. E você também tem um bilhete da sua mãe que diz: eu te amo, chuchuzinho. Mas nenhum dos dois é um argumento convincente para Titânio versus Nanotubos. Não se preocupe, eu cuido disso. Senhoras e senhores, e filhas honradas, já que o Sr. Kim, em virtude da juventude, da ingenuidade, foi presa da necessidade inexplicável de contato humano, me deixem interferir e assegurar que a minha pesquisa seguirá sem interrupções, porque as relações sociais vão continuar a me frustrar e causar repulsa. Obrigado. Você vai ter que resumir para mim. Acho que não consigo sair com ela hoje. Então não saia. Outras pessoas diriam, por que não? Outras pessoas estariam interessadas. Acredito que alguns dos colegas queiram saber como está Sheldon hoje. O nosso personagem na vida real. Ele tem 43 anos, nasceu em 1980, como eu. E ele tem uma esposa chamada Amy e eles têm um filho, Leonard. Ele trabalha no Instituto de Tecnologia da Califórnia como físico teórico. Ele é um gênio, né, acima da média. E, segundo o DSM, nós poderíamos diagnosticar facilmente, né, o Sheldon com transtorno do espectro autista. Também poderíamos, por características próximas, como diagnosticá-lo com um transtorno do toque, né, transtorno obsessivo-compulsivo. E também nós poderíamos dizer que Sheldon ele teve traumas, né, devido a traumas na sua infância e pré-adolescência. Ele desenvolveu essas características. O fato é que nós temos um ser humano muito inteligente, acima da média, e que tem dificuldade de se relacionar com pessoas que estão abaixo das suas expectativas intelectuais. Eu acredito que nós dependemos dos gênios, dos Sheldons, que estão espalhados aí pelo mundo, e também acredito que os gênios também precisam de, como o Sheldon falou, como ele classificou, precisam da gente, pessoas comuns, né? Então somos interdependentes, e é por isso que nós devemos buscar o conhecimento no intuito de fazer um bom diagnóstico. Nós, como psicólogos, né, devemos ter a responsabilidade de fazer o melhor diagnóstico possível. Então eu convido vocês a participar com a gente, se tiverem opiniões diferentes, diagnósticos diferentes desse nosso personagem escolhido, para que a gente possa trocar ideias e ter melhores diagnósticos, ter outras perspectivas, outras visões, para que a nossa formação seja muito boa. Obrigado por todos que assistiram o vídeo. Um beijo grande no coração de vocês.